E começando a revisão do capítulo 33 de Boruto TBV, partindo de onde o capítulo anterior parou, a Himawari vai até o Kawaki para socorrê-lo, mas ele já está fora de perigo e apenas cansado pelo que aconteceu no capítulo passado. Sendo assim, ele dá uma dura na Himawari e diz que ela tem que se preocupar mais com a Sarada. Enquanto isso, o Boruto ainda está com a Sarada nos braços, até mesmo assumir e pergunta sobre as condições dela. Mas o Boruto tranquiliza a todos dizendo que ela não corre risco de vida, mas ainda está preocupado com o dano que o Mangekyou causou. Até que a Himawari aparece prontamente curando a hemorragia no olho dela, porém ainda não sabendo dizer o quanto isso impactou na visão dela. Em paralelo, Daemon ainda está lutando com vários mamushis, irritado e provocando os mamushis a virem todos de uma vez só pra cima dele. Vendo como toda a situação estava indo, Inojin comenta que por mais que ele pense, do jeito que as coisas estão, todos serão aniquilados, e pergunta ao Code até que ponto ele sabe do que vai acontecer dali em diante. Nisso, Code esclarece que a última vez que ele viu os vários futuros com as 10 direções foi há 4 dias, e que foi com base nas informações que ele obteve que ele foi capaz de ensinar o círculo de transmissão de mentes. Ele não recebeu nenhuma atualização depois disso. Também explicando como essas atualizações acontecem e que ele não consegue observar o futuro sempre que quiser, e que a partir do momento que ele ensinou o novo jutsu ao Inojin, começou a se desenrolar um futuro diferente de todos os que ele já tinha visto até então, destacando o azar que eles tiveram com a invasão dos mamushis acontecendo dias antes do previsto e coincidindo com a visita do Kobo. Uma informação que causa uma reação bem estranha no Amado, que também estava ouvindo tudo, tendo todo um diálogo interno surpreso com o que ele disse sobre isso poder ver o futuro. Continuando, o Inojin parece decepcionado por eles ainda estarem no escuro sobre o que vai acontecer, pois pensava que o Code era quem tinha mais noção do que aconteceria, mas em resposta o Code deixa claro que conhecer o futuro é o mesmo que destruí-lo. Prosseguindo, voltando para o campo de batalha, Daemon continua lutando com uma horda interminável de mamushis que, por mais que fossem destruídos, estavam se multiplicando ainda mais. Até mesmo Shikadai comenta que o Daemon deve ter uma limitação física, que uma hora ou outra ele vai acabar sendo derrotado. Até que em um certo momento o Daemon acaba sem fôlego e de repente Boruto, Mitsuki e Delta aparecem para ajudar. Voltando para Inojin e Code, o Code explica que a vila sofreria muitas baixas e a partir dessa experiência o Inojin criaria o seu novo jutsu. Bem como já se sabe, só o fato dele estar usando esse jutsu contra os mamushis já faz com que qualquer desenrolar que ele já tenha visto seja diferente. Até destacando como os mamushis estavam fracos e que Eida e Himawari ainda estavam bem. Do ponto de vista dele, esses resultados só foram possíveis graças ao seu novo jutsu, fazendo o Inojin perder a calma e gritar com Code, perguntando se essa situação não seria a pior de todas, onde estava a chance de vitória e do que adiantava um novo jutsu numa situação dessas. Até que de repente ele se recorda do que o Amado disse sobre a possibilidade dos mamushis terem uma mente coletiva, e o Code continua o seu diálogo dizendo que a maior força das 10 direções são as informações. Os eventos podem ter sido diferentes, mas há uma situação parecida em outro futuro, e era justamente agora que os mamushis estavam com a inteligência reduzida ao limite que eles teriam que agir. E antes mesmo do Code revelar o que eles tinham que fazer, o Inojin já tinha entendido e se decidido, e vendo isso o Code fala que foi um plano que também tinha partido dele em um outro futuro. Prosseguindo, voltando ao campo de batalha, Eida e Daemon são perseguidos pelos mamushis. O Boruto pergunta ao Shikamaru o que eles devem fazer numa situação dessas, mas nem o Shikamaru tinha tempo para pensar numa solução. Até que de repente, quando tudo parecia estar perdido, as comunicações são cortadas e o Code manda o Inojin para o campo de batalha perto do time 10 e da Himawari com um Cuti-User reverso através de um de seus sapos. No campo de batalha, o Inojin, sem tempo a perder, fala que conta com a Himawari para o que vem depois e pede para que o Shikadai pare os movimentos de um dos mamushis. Em seguida, o Inojin usa o Shintenshin nesse mamushi, o que faz com que todos os mamushis também parem de repente, o que deixa todos em volta confusos. Mas o Amado observa que provavelmente o Inojin não assumiu o controle de um indivíduo, e assumir é completa dizendo que foi a consciência compartilhada que controla o grupo inteiro. Foi disso que ele assumiu o controle. Todos os mamushis estavam sob o controle do Inojin. Por sua vez, no controle dos mamushis, o Inojin também lembra da fraqueza deles. Se seus olhos forem destruídos, eles não vão conseguir se multiplicar. E tendo isso em mente, ele faz com que todos os mamushis olhem para o Daemon com a intenção de esmagar os seus olhos, e a reflexão do Daemon faz o resto, destruindo os olhos de todos os mamushis de uma vez só. Um dano que, como já era de se esperar, acaba sendo refletido por Inojin, que também tem seus olhos destruídos, mas a Himawari o cura quase que no mesmo instante. E chegando ao final do capítulo, todos os mamushis caem no chão e começam a desaparecer, mesmo os que tinham sido mortos anteriormente. E uma alma espinhosa se forma perto do Boruto. Após o Boruto pegar essa alma espinhosa, o Kawaki pergunta o que ele vai fazer com ela, e o Boruto apenas responde que não conseguiria suportar ver isso apodrecer e ser desperdiçado, deixando o Kawaki confuso.
Em seguida, a cena muda para a dimensão onde o Juba estava e a árvore onde o Bug está preso está, onde é mostrado um último painel com o olho do Kodo aparecendo numa marca de garra colocada nessa árvore. E assim o capítulo termina. Agora, indo para as considerações finais. Em geral, esse capítulo me deixou um tanto dividido. Como desfecho para essa luta contra o Mamushi, que se arrastou por tantos capítulos e mal progrediu, deixou muito a desejar. Porque os últimos capítulos, especialmente o 32, passaram a sensação de que tudo que vimos até agora foi uma grande preparação e que a luta de verdade contra o Mamushi aconteceria agora. Para tudo simplesmente se resolver em questão de um capítulo quando a luta parecia realmente estar indo para algum lugar. Havia riscos reais e os heróis estavam encurralados. E acabou que o Mamushi foi só um vilão desinteressante, resumido a não mais do que um artifício para dar algum destaque à nova geração, especialmente o Enojin, e nem mesmo chegou perto de alcançar o seu objetivo, apesar do nível de urgência que foi colocado nesse arco em cima do personagem. É um capítulo que passa aquela sensação de que prometeu demais e não cumpriu. Das Hitoshinjus até agora, o Ryu, sem dúvidas, foi o melhor vilão e o mais memorável. Como eu falei no capítulo passado, eu não tenho problemas com o Mamushi sendo mais fraco do que o esperado, e entendo que o conceito dele é levar os adversários à exaustão, ganhando no cansaço. Acho justo e uma maneira bem coerente do Mamushi conseguir pressionar adversários poderosos como o Daemon, que por mais poderoso que seja, uma hora vai ceder ao cansaço por ter que matar uma horda de inimigos intermináveis. Vamos lembrar que o terceiro Raikage era invulnerável e tinha um chakra absurdo e morreu assim também. Admito que talvez eu tenha errado em hypar demais esse personagem no começo desse arco, e tenha esperado muito dele. Às vezes o erro não é do roteiro, não é do autor, mas de nós mesmos, que nos deslumbramos em expectativas. Mas eu esperava que o Mamushi pelo menos tivesse mais uns 2 capítulos para se mostrar como uma ameaça digna, pressionando o Daemon ao ponto de obrigá-lo a ter uma luta mais direta, sem depender de reflexão, e que se fosse para não devorar alguém, que pelo menos chegasse próximo de alcançar o objetivo, e fosse finalizado nesse momento. Esperava que pelo menos ele fosse um desafio maior e desse mais trabalho, permitindo até que outros personagens também façam alguma coisa na luta. Por exemplo, a Himawari, que não fez muita coisa na luta em si. Tudo bem que ela foi importante para curar o Inojin ali, a Sarada, mas na luta em si, onde ela poderia ter sido muito importante, destruindo vários grupos de Mamushis com a Bijudama, ela não foi. Acho que faltou desafio nessa luta final. E eu também entendo completamente a decepção de muitos pelo Mamushi não ter acabado devorando alguém, mostrando o que acontece com o Mahito Shinju quando devora o seu alvo. Acho que o Mamushi era a única chance de vermos isso acontecendo no mangá, já que certamente o Jura não vai devorar o Naruto e nem o Hidari vai devorar a Sarada, a menos que eles mudem de alvo. Se bem que eu já esperava que a Ida não fosse devorada mesmo, já que ela faz parte dos objetivos do Kodo. O Daemon seria uma boa opção no lugar dela. Mas é aquela coisa, se Ada e Daemon saíram disso tudo vivos, é porque o autor tem algum plano pra eles mais pra frente e que nós ainda não entendemos. E por um lado eu até agradeço, porque eu prefiro ver o Daemon tendo uma luta de verdade, que até o obrigue a usar todo o seu potencial e alguma habilidade que ainda não mostrou, contra um inimigo mais forte e interessante do que o Mamushi. Quem sabe até mesmo o Jura ou o Kodo upado de alguma forma. Tirar Ada e Daemon da história agora seria um desperdício, e acho que chegamos num ponto que talvez só veremos o que acontece quando o Mahito Shinju devora o seu alvo no anime com o Mahito Shinju original do anime. E talvez nem seja algo tão grandioso assim. A resposta já pode estar no que a Matsuri fala pro Konohamaru, que eles serão um só e que ele viverá dentro dela e tal. A Hitoshinju deve se fundir ou assimilar o alvo, acabando por entender e superar os sentimentos de amor no processo. Simples assim. Eu acho que o fandom de uns anos pra cá parece que esqueceu de que o que nós lemos aqui é basicamente uma base pro anime, uma história incompleta, cheia de lacunas deixadas de propósito pro anime expandir e contextualizar melhor. Boruto de verdade, o Boruto completo em sua totalidade, é o anime, gostem ou não. Não se surpreendam se até esse tal material que a Sumire usou na espada do Boruto só seja revelado no anime, assim como foi com as limitações do Mitsuki para usar o modo Senin. Ainda mais se tiver algo a ver com o Nue, que a essa altura do campeonato, eu acho que cabe melhor no anime. Porém, individualmente, desconsiderando que esse foi o desfecho dessa luta, foi um bom capítulo.
Mesmo que a conclusão do Mamute tenha sido decepcionante, o foco e a importância que deram ao Inojin, não só nesse capítulo, mas em todo esse arco em si, meio que compensaram. É sempre bom ver um personagem secundário sendo a chave para derrotar um dos principais vilões do arco, não com força, mas com inteligência, coragem e uso estratégico de suas habilidades. O Inojin basicamente carregou essa luta. Ele não só mostrou algo que eu já venho falando há muito tempo, como habilidades bem utilizadas, em conjunto com o conhecimento das fraquezas do adversário, fazem diferença para uma luta no universo de Naruto, permitindo que um personagem como o Inojin vença um adversário bem mais poderoso. Foi uma estratégia bem inteligente usar a mente compartilhada dos Mamushis como vantagem e se aproveitando do momento onde os Mamushis estão mais burros e suscetíveis ao controle para isso. Aconteceu basicamente o mesmo cenário que eu sugeri na revisão passada, onde eu teorizei que o Inojin iria usar essa mente coletiva dos Mamushis ao seu favor e furar os olhos de todos os Mamushis de uma vez só. Só que eu acreditava que isso seria apenas uma vantagem para o restante dos personagens vencerem o Mamushi, não que o Inojin iria finalizar o Mamushi em si com isso. Adorei o detalhe do Inojin usar a reflexão do Demon como uma vantagem para destruir todos os olhos de uma vez, apesar de eu achar que ele poderia muito bem ter feito isso sozinho. E eu diria que talvez esse foi o melhor resultado entre todos os que foram teorizados no último capítulo. Como também mostrou nesse final a verdadeira determinação de um ninja no campo de batalha, indo contra todas as possibilidades, se mantendo fiel aos seus princípios e não hesitando em se sacrificar por quem ele ama. A maior definição do que são os ninjas de Konoha e a vontade do fogo. Esse personagem foi um dos que mais cresceram desde o início de TBV e a maior revelação que tivemos em Boruto desde o começo. Se você não gostava do Inojin antes, não tem como você não amar esse personagem depois desse capítulo. A forma como tudo foi conduzido nesse capítulo e em todo o arco em si para esse grande momento do Inojin foi muito boa. Dá pra ver que o Koji já sabia que tudo isso iria acontecer lá nos primeiros capítulos desse arco. Foi por isso que ele perguntou no começo se ainda assim ele correria para salvar a Himawari contra o Jura sabendo que morreria, e agora ele mostrou sua resposta com ações. E por mais que o diálogo entre Inojin e Koji tenha tomado muito espaço do capítulo e tenha sido redundante em alguns momentos, dando informações que nós já sabemos sobre as 10 direções, acho que esse foi um dos capítulos com menos conteúdo entre os últimos. Foi um detalhe importante e necessário para construir todo esse momento onde o Inojin finalmente entende o que deve ser feito e se decide, deixando tudo mais dramático. Sem falar que, graças a isso, agora todos os personagens principais de Boruto sabem da existência das 10 direções e o que ela faz, tirando a necessidade de que eles expliquem tudo de novo. E mesmo que toda a situação tenha acabado sem mortes, podemos ter alguma consequência com Inojin perdendo a visão. Acredito que a Himawari não vai conseguir curar completamente os olhos da Sarada e do Inojin, especialmente os do Inojin que foram esmagados. Até porque seria muito fácil resolver todos os problemas da Sarada com isso, e como já vimos em Naruto, a capacidade de cura do chakra da Kurama tem os seus limites. O chakra da Kurama conseguiu curar o rombo que o Chidori do Sasuke fez no ombro do Naruto na primeira luta do Vale do Fim, mas não conseguiu curar o braço do Naruto, fazendo com que outro crescesse no lugar. E o Naruto só conseguiu reconstruir o olho do Kakashi por causa do poder do Rikudou Sennin, o mesmo que permitiu que ele salvasse o Gai após abrir os 8 portões. Por isso que eu acredito que em circunstâncias normais o chakra da Kurama não consegue regenerar estruturas mais complexas, e em várias obras tem esse tipo de limitação. Por exemplo, os Terceiros Exorcistas de Greyman, que conseguem regenerar praticamente tudo menos membros perdidos, olhos, cérebro, enfim, órgãos que são mais complexos, por assim dizer. Claro que no universo de Naruto temos coisas como transplante de olhos e olhos artificiais, mas acredito que o Inojin vai seguir uma filosofia de não buscar atalhos e continuar vivendo como um ninja com suas limitações, honrando suas cicatrizes em batalha, como o Sasuke e o Raikage, por exemplo. Mesmo podendo ter novos olhos, ele não vai colocar por orgulho e honra o seu sacrifício. E convenhamos que com habilidades sensoriais isso não será empecilho para o Inojin continuar sendo um ninja, talvez até um ninja melhor do que antes. Otsutsuki da Lua, por exemplo, enxergam através do chakra, segundo a novel do The Last, e há vários ninjas como Tombo Tobitaki, que é um examinador do exame de Chunin, que usam bandana nos olhos, seja lá por qual motivo. Mas esse em especial tem habilidades sensoriais e de leitura de mentes como o Inojin, então talvez seja um bom parâmetro para sabermos como o Inojin será daqui para frente. O problema realmente está no uso do Choujou-Giga. Será que ele vai conseguir usar isso daqui pra frente? Uma alternativa que eu acharia muito foda pra isso seria ele usando o Choujou-Giga através de tatuagens. Talvez algo que ele prepare antes da luta.
Enfim, de qualquer forma, eu estou muito curioso para saber o que vai acontecer daqui para frente e como vai se desenrolar a situação na transição pós-arco, especialmente com relação a Ino e Sai reagindo à situação do Inojin, talvez até culpando o Shikamaru por isso, mas eventualmente aceitando a situação, já que foi resultado das escolhas do Inojin como ninja e se orgulhando do grande ninja que ele se tornou. Em comparação à NNG, o Ikemoto está fazendo um excelente trabalho ao incluir o elenco secundário nos principais acontecimentos da história, e faz cair por terra aquele discurso de que o Boruto sempre salva o dia. Desde o arco de Suna, a obra está sendo bem equilibrada quanto à importância e o tempo de tela dado ao protagonista e ao restante do elenco. Além disso, eu também gostaria de dar um destaque a um trecho do capítulo, que foi o Amado reagindo ao descobrir sobre as 10 direções. Houve um erro de tradução aqui na versão em PTBR da Manga Plus, mas em outras versões o Amado diz 10 direções, a capacidade de ver o futuro? Isso é possível? Ou as visões do futuro? 10 direções? Que diabos? Quase como se ele não soubesse do que se trata ou estivesse tentando esconder os seus pensamentos. Foi um momento muito suspeito e que pode ser um divisor de águas em relação às teorias sobre o Amado ser um Otsutsuki ou apenas um cientista humano. Se ele é um Otsutsuki, em teoria ele não teria essa fala, ele já conheceria a técnica. Hoje em dia eu tô mais inclinado a achar que ele é só um cientista humano querendo ressuscitar a filha mesmo e que talvez consiga uma fração do poder do Shibai até o final da obra e se torne o boss final, talvez como um plano B para ressuscitar a Akebi. O Ishiki também poderia ter dado esse tipo de informação a ele quando ele implantou as células do Shibai nos membros da cara, então mesmo que ele conheça, pode não significar nada, e também podemos interpretar isso como se o Amado estivesse um tanto apreensivo com o quanto o Code Boruto sabem dele. Caso o Amado seja mais do que ele aparenta, ele percebeu que seja lá qual for o plano e o objetivo final dele, Code Boruto já sabem disso e não deixariam acontecer. No máximo, ele vai ter que dar algumas explicações e, no pior dos casos, eles vão lidar com ele quando o Code decidir que é o momento certo. Ou seja, só pelo Amado saber que o Code pode ver o futuro, faça-lhe pôr o seu plano em prática mais cedo do que esperado. Por último, quanto às minhas expectativas para o próximo capítulo, juntamente com esse final, é bom ver que finalmente o Kodo está voltando para a história e acredito que se esse arco já acabou ou está prestes a acabar, porque isso pode muito bem ser só uma extensão desse arco, como foi com o Jura no arco de Suna, o próximo capítulo deve se focar no Boruto indo para aquela dimensão para salvar o Bug, explicando suas razões, talvez rolando um rápido confronto entre Boruto e Kodo, dessa vez um pouco mais preparado, e Sarada e Inojin sendo levados para o hospital. Não acho que teremos tempo para uma interação a mais do Boruto com a Sarada ou com a Himawari que não aconteceu nessa luta, até porque não tinha espaço para acontecer. Muitos estão até teorizando que talvez o Kodo aproveite essa situação para pegar a alma espinhosa do Mamushi e comer como um fruto de chakra, ganhando um aumento de poder que permita que ele consiga enfrentar Boruto e Kawaki. Mas eu acho cedo para isso acontecer e também porque o Kodo se arriscaria comendo algo que ele desconhece, que ele não sabe quais são os efeitos. Acho bem mais realista acreditar que ele esteja esperando pelo Boruto sabendo que ele vai salvar todo mundo até o Bug e se aproveite disso para colocar uma marca de garra no Boruto sem que ele perceba quando ele for para aquela dimensão. Assim ele teria uma brecha para atacar o Boruto e o Code de surpresa, não muito diferente do que ele fez com o Shikamaru em NNG. Ou então Boruto e Code já sabem que isso vai acontecer e atraem o Kodo de propósito para o esconderijo deles, porque eu também não duvido que role algum acordo entre eles e o Kodo acabe se tornando um aliado temporário enquanto eles têm que lidar com o Jura. Apesar de que o mais provável é que ele vá tentar cumprir o acordo que ele fez com o Jura. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado da revisão e nos vemos no próximo vídeo.